À medida em que a humanidade avança em novas conquistas, aumentando-lhe a dúvida dos homens: o que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Qual a razão da dor e do sofrimento? Qual o sentimento da existência humana? Surgem condições para novos esclarecimentos. Mostra-se oportuna a chegada do Consolador prometido. A ciência rompeu barreiras e ampliou seus conhecimentos. A filosofia aprofundou o raciocínio em busca da verdade. A religião revisou seus conceitos com relação ao Criador e à criação. E as artes desenvolveram o sentimento do cultivo do belo e da harmonia universal. No dia 18 de abril de 1857, em Paris, em Palais Royal, França, foi publicado a primeira edição, O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, e que foi codificada por Allan Kardec, e com a mesma simplicidade da manjedoura que marcou a vinda do Messias Nazareno, chega para ficar eternamente conosco, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Livro dos Espíritos. Hoje, 18 de abril de 2007, completa seus 150 anos de luz e paz, esclarecendo e consolando corações aflitos e angustiados. Constitui o marco da doutrina espírita, que revive todo o ensinamento de Jesus Cristo em tempos modernos. Esta magnífica obra espírita já rompeu barreiras intransponíveis pelos homens. Superou 2 grandes guerras mundiais, a queda do Muro de Berlim, preconceitos sociais e religiosos, e mantém inatacável em seus preceitos morais, pois esta revive o cristianismo em espírito e verdade, sem dogmas e rituais. Nesta semana Allan Kardec, a família espírita estará prestando sua homenagem aos 150 anos da vinda do Consolador prometido por Jesus, através da doutrina espírita. E nesta noite teremos a apresentação do Livro dos Espíritos, com a participação do orador Helder Rezende, que reside em Viçosa. Ele é biólogo e geneticista, mestre em genética, é casado e está na doutrina espírita há 15 anos. É evangelizador e doutrinador de reuniões mediúnicas. E quando Helder começou sua vida na doutrina espírita, começou pela Casa Maria de Nazaré. E nós vamos convidar a representante da Casa Maria de Nazaré, a Angelina, para fazer a prece inicial para nós. Boa noite a todos. Nesse momento de alegria, de paz, de serenidade, vamos buscar a imagem de Jesus, trazendo-nos este Consolador prometido para nos aliviar, para nos dar a luz da caminhada terrena, da caminhada espiritual. Vamos agradecer a este Espírito que com sua bondade infinita pôde codificar a doutrina espírita, com a sua sabedoria, com a sua boa vontade, com seu amor pela causa dos espíritos, trouxe-nos à luz esta codificação que até os nossos dias tem nos feito a felicidade, a paz, a alegria. Queremos também agradecer a toda a equipe espiritual das benesses que trouxeram quando, em auxílio ao nosso codificador Kardec, pôde usar da sua sabedoria, da mediunidade de tantos irmãos, para assim trazer o Consolador prometido. Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta luz, por esta paz, por essa fonte inesgotável de amor. Queremos te agradecer, Mestre, e pedindo que possa
sempre dar-nos a oportunidade de segurar em suas mãos para a caminhada tão dolorosa que às vezes o sofrimento nos abate, mas temos a certeza, plena certeza, que tudo isto nos faz crescer, melhorar, evoluir. E com esta confiança, Jesus, é que aqui estamos para te prestar esta homenagem com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se souber perdoar aqueles que nos devem. Mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal, porque a Ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigada, Kardec. Obrigada aos espíritos bondosos e amigos. Mas, sobretudo, obrigada a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Eu gostaria de convidar o orador da noite, o Helder, para assumir aqui a tribuna espírita. E o tema da noite hoje é o céu e o inferno. Só precisa a gente falar do livro dos Espíritos de novo, né? Vamos falar mais uma vez. Mas, já que nós trouxemos o céu e o inferno, vamos falar do céu e o inferno, né, Vicente? Para nós é uma alegria muito grande aqui estarmos mais uma vez. Há 15 anos, quando nós iniciamos, lá na rua São Paulo, né? Aquele salãozinho de taco, cuja nossa tarefa maior era de 15 em 15 dias limpar lá o salão, arrumar as cadeiras que a gente bagunçava na mocidade e cantar algumas músicas com os jovens. Aqui eu me sinto uma qualificação, né? Porque eu estou fazendo palestras e os meus professores estão aí, o Vicente, a Angelina, a Vilma, foi quem nos ensinou aí a doutrina, né, Vilma? Então, espero que o aluno satisfaça a vontade dos professores. Tira esse livro dos Espíritos daí, Vicente, põe meu céu e inferno, cadê ele? Só clicar aqui. Aí, bacana. Então esse aí é o tema que nós somos convidados. É até 1h30 da manhã, né, Eduardo? Então tá bem, vai dar tempo então de falar bastante, né? E a gente pede a Jesus que nos abençoe e ampare os nossos corações, enquanto as nossas mentes estiverem aqui preocupadas com o livro da noite, né? Esta obra então de Kardec, né? Ela vem completar o livro 4º da doutrinação, do livro dos Espíritos, as esperanças e consolações, que como o orador da noite João deve ter falado, né? O livro 1º vai dar origem à Gênese, o livro 2º vai dar origem ao livro dos Médiuns, o livro 3º ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro 4º o livro O Céu e o Inferno, né? Que nós vamos ter então na Revista Espírita de janeiro de 1865, no volume de janeiro. Vou me adequando com esse negócio aqui, tá? 2 artigos foram publicados sob o título da Apreensão da Morte e Onde é o Céu, né? E nesse último artigo houve uma nota anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que seria publicada pelo Sr. Allan Kardec em breve. E como nós tivemos então o lançamento no dia 1º de agosto de 1865 dessa obra, que teve como título O Céu e o Inferno. E como todas as outras obras, já comecei a errar, vou aprender essa coisa aqui. Um monte de botão aqui. Aí. Como todas as obras de Kardec, ele tem um título, né? E ele coloca um subtítulo que acho que é o mais importante do que o próprio título, é o que diz no subtítulo ali, né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então era a proposta do Sr. Allan Kardec, com essa nova publicação, trazer àqueles que estudavam a doutrina espírita nascente uma visão sobre a justiça divina segundo essa doutrina ou Espiritismo. E uma apresentação, como em todos os outros livros, né? Apresentando o livro Céu e Inferno como um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual,
sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos, demônios, sobre as penas, entre outras coisas. Isso não foi eu que coloquei, está escrito desse jeito mesmo no livro. Seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real, essa palavrinha é importante, da alma durante e depois da morte. Então, se até aí nós poderíamos dizer que a gente não conhece como é a vida depois da morte, porque ninguém voltou para contar, né, como a gente costuma dizer, aqui a situação se torna um pouquinho diferente, porque os Espíritos vêm contar, através da evocação do Sr. Allan Kardec, a situação real da alma durante a passagem e depois da morte. Eu não vou ficar me preocupando aqui com a interpretação dessa palavrinha morte, tá? Acredito que ela já está mais do que suficientemente entendida como desencarnação, de que não existe a morte para o espírito. Kardec utiliza a palavra morte o tempo todo, mas vamos aí entender então que o espírito não morre, é a passagem da desencarnação. Mas trata então o livro de um exame comparado. O que é um exame comparado? Quando nós pegamos uma doutrina, um sistema, uma ciência, um texto ou algo qualquer que já existe e comparamos com uma nova filosofia, comparamos com um novo pensamento. E é o que o Sr. Allan Kardec vai fazer, através da orientação dos Espíritos, comparar essas doutrinas que já existem sobre a passagem da vida corporal, aquilo que nós conhecemos como céu, inferno, purgatório, a questão dos anjos, dos demônios, e comparar com o que a doutrina espírita pensa a respeito dessas doutrinas. Muito bem. A tradução que eu utilizei para esta noite é de José Herculano Pires e João Teixeira de Paula, da editora LAC, a primeira edição de 1999. Ela está aqui, eu só escolhi ela porque ela é pequenininha, eu precisava viajar, né? Se a gente tiver dúvida, ela está aqui comigo e a gente poderá observar. E é bom que fique a tradução, porque há algumas diferenças entre os títulos dessa tradução da LAC para os títulos da tradução da Fábula dos Capítulos. Mas diferente dos outros livros de Kardec, os três primeiros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trazia uma introdução em que ele esclarecia os objetivos da obra, esta obra, O Céu e o Inferno, ela não traz nenhuma introdução que explica o que Kardec gostaria de apresentar naquela nova obra. No entanto, ele coloca uma epígrafe, né? Esse negócio me dá trabalho, que é um texto que vai nos explicar o motivo da obra, né? Então, na epígrafe, acho que pela grandeza da epígrafe aqui colocada, Kardec absteve-se de colocar uma introdução sobre qual era a proposta do livro. E está escrito lá: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Uma escritura de Ezequiel 33, 11 do Velho Testamento. Aí traz todo o objetivo desta obra, porque se tinha como subtítulo a justiça divina segundo a doutrina espírita, o objetivo é justamente mostrar que o Senhor não quer a morte do pecador, que o Senhor Deus não quer a pena eterna para aquele que erra, mas quer que ele se converta, que deixe o mau caminho, que viva. E é justamente isso que a obra vai se propor: mostrar a forma de conversão daquele que erra, como ele pode deixar o mau caminho e como ele viverá daqui para frente. Então, uma introdução a mais do que isso seria desnecessário. Kardec reafirma nesse livro o caráter científico da doutrina espírita. Se nós pudermos assim dizer, que os três primeiros livros trazem a base do tríplice aspecto da doutrina espírita. O livro primeiro, Causas Primeiras, ou das Causas Primárias, segundo algumas traduções, traz a filosofia espírita, o que vai se falar sobre Deus, vai se pensar sobre os atributos da divindade, algo que não pode ser experimentado através da ciência. O livro segundo, dos Médiuns, e depois o livro dos Médiuns, vai falar sobre a ciência da experimentação espírita, uma ciência de observação, onde você evoca os espíritos, chama-os para um diálogo e avalia o que eles têm a nos declarar. Uma ciência, portanto, de observação de casos. E o livro terceiro, do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, o aspecto religioso, o aspecto moral. Nesse livro, então, Kardec reafirma o caráter científico da doutrina, porque ele vai comparar
todas as outras doutrinas que existiam a respeito das partes, das esperanças e de consolações, através de uma ciência de observação, porque ele evoca os espíritos e quer saber dos espíritos como é a passagem, o que acontece no processo da desencarnação, qual é a real situação desses espíritos depois da vida corpórea e na erraticidade. Portanto, uma ciência de observação. O Espiritismo no Brasil, conforme uma tese muito interessante de uma amiga do Sul, o Espiritismo brasileira, traz o aspecto religioso mais fortificado, que ganhou a doutrina espírita no Brasil, especialmente depois da passagem do Dr. Bezerra de Menezes, da criação da FEB, quando empunhou-se então a bandeira fora da caridade numa salvação, em que a caridade acabou sendo o móvel principal da doutrina espírita. Se nós formos pensar, qual é o livro mais lido da doutrina espírita? Sem sombra de dúvida, não preciso nem fazer pesquisa aqui para vocês levantarem a mão, certamente vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto os outros estudos mais científicos, mais filosóficos, especialmente o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese, nem tantas pessoas assim o estudaram sistematicamente, nem sequer leram do início ao fim, e talvez alguns nem conhecem do que se trata essa obra. Portanto, o aspecto mais filosófico, mais científico, que exige um pensar, que exige uma contemplação em relação àquilo que Kardec queria propor, em relação àquilo que os Espíritos ensinavam, vai estar nessa obra então. Na sua primeira parte, com 11 capítulos, e aí com alguns títulos, que eu só citei aqui, porque a gente vai trabalhar um pouco com eles: o futuro e o nada, a preocupação com a morte, o céu, o inferno, o purgatório, entre outros. E a segunda parte, com 8 capítulos. A primeira parte, Kardec faz essa comparação entre as doutrinas. Ele vai comparar o que é a doutrina do futuro, o que é a doutrina do nada, o pensamento sobre a preocupação com a morte, o céu, o inferno, e o que a doutrina espírita tem a esclarecer em relação a isso. Então ele faz uma revisão bibliográfica. Se a gente for utilizar aqui em termos científicos, ele pensa, ele vai buscar uma revisão bibliográfica sobre o que existia até aquela época que ele vai escrever a respeito e vai comparar. Obviamente que, como o cristianismo era mais praticado pela Igreja Católica, ele vai citar muito a Igreja Católica. Não vai fazer essa comparação nas outras doutrinas hinduístas, ele não tem esse móvel. Utiliza apenas a comparação com a doutrina cristã e especialmente com o catolicismo. E na segunda parte, com 8 capítulos, exceção do primeiro capítulo, que ele fala sobre a transição, todos os outros capítulos com inúmeros relatos de espíritos, Então, às vezes as pessoas até dizem para nós: eu gostaria tanto de conhecer uma reunião mediúnica, saber o que os espíritos falam. Bom, lê primeiro aqui o Céu e Inferno, que Kardec perguntou um monte de coisas para os espíritos responderam um monte de coisas, vocês vão ver exatamente o que é uma reunião mediúnica, o que nós fazemos uma reunião mediúnica. Apesar do que, depois disso, pelo menos aqui no Brasil, pouco se faz em relação à evocação, a questionar os espíritos, a perguntar como eles estão, o que aconteceu, o que eles pensam a respeito de uma determinada ciência, de um determinado pensamento. Acabou-se que a doutrina, as reuniões mediúnicas no movimento espírita brasileiro, voltou-se mais ao atendimento, mais à caridade, a desobsessão, ao atendimento de espíritos não esclarecidos. Mas o que Kardec faz aqui, ele não está atendendo, ele não está esclarecendo os espíritos. Ele quer saber qual é a situação do espírito, como ele passou, ele sofreu durante a morte, ele não sofreu, ele está numa condição feliz, está numa condição mediana. É essa a proposta de Kardec na segunda parte do livro, com 8 capítulos. Então, o capítulo 1, com o título Futuro e o Nada. Muito bem, o primeiro capítulo, o Futuro e o Nada, é a primeira frase. Eu não vou ficar lendo tudo que eu coloquei aqui não, é só para a gente ir lembrando algumas coisas. Como eu falo demais, às vezes vocês ficam cansados de me ouvir, aí vocês vão lá e leem um pouquinho, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo, e nós morremos, o que não é menos certo. Eu costumo dizer que nós temos 2 certezas, que são as únicas de nossa vida: que nós estamos aqui agora, que a gente se toca, a gente se agarra, a gente se belisca, a gente até come bastante para provar. Já está passando aqui, vai me alertando aí. A gente até come bastante para provar que nós estamos encarnados mesmo,
e a outra certeza de que nós morremos, né? Então essa aí ninguém escapa, ninguém é semente, né? Agora, a situação é, para onde nós vamos, né? Quando nós deixarmos a terra? No que nos transformamos? Estaremos melhor, pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? E Kardec até coloca, o grifo é dele, né? Ser ou não ser, essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada. São as duas situações extremas e as únicas que nós temos como alternativa. Ou vai acontecer alguma coisa, ou não vai acontecer nada. E é esse alguma coisa que nós queremos saber. Vale a pena pensarmos em tudo isso? O destaque é dele, eu coloquei mais um grifo, porque se não valer a pena, vocês podem levantar aí da cadeira e ir embora, que Kardec faz isso no primeiro parágrafo do livro, né? Ele está querendo saber se vale a pena pensar sobre tudo isso. Porque às vezes a pessoa não quer pensar a respeito. Ela assume para si mesma que ela está vivendo e que no dia de amanhã ela vai pensar amanhã e ela não quer nem saber. E se a gente começar a falar sobre morte, dá aquele arrepio, né? A Bruna leu o livro em casa, a Bruna, minha irmã, já leu o Céu e o Inferno, né? E faz aquele negócio assim. Como se a morte fosse algo tenebroso, como se pensar a respeito disso fosse algo doloroso. Se é, Kardec põe a proposta. Vale a pena pensarmos em tudo isso? Se vale a pena, você vai ler o resto do livro. Se não vale a pena, você fecha o livro e continua fazendo o que você acha que vale a pena. Aqui estão as referências, tá, gente? De onde eu tirei. Eu não vou lê-las, é só visto de cientista mesmo, mas tá aí. Quem quiser anotar para depois consultar, estão todas aí as referências. Sobre a questão do futuro e do nada, vou só voltar um pouquinho antes da gente passar. O que Kardec vai trabalhar nesse capítulo é a possibilidade. Existe essa possibilidade de acontecer alguma coisa? Ele vai afirmar que o nada é quase impossível de acontecer, justamente porque em todas as épocas, desde os povos mais primitivos, houve sempre essa intuição de que algo existe após o término da vida corporal. Tanto é que todos os povos têm um determinado sistema para explicar aquilo que não entende. Seres sobrenaturais, seres incorpóreos e materiais manifestando-se no mundo material, o inferno, o céu, uma vida melhor, uma vida pior. Então, o simples fato de que todas as civilizações, de que nós temos notícia, desde lá dos espíritos na caverna, demonstrarem uma preocupação com o futuro, mostra que o futuro existe. Senão ele não existiria. Não haveria em nós essa intuição, esse instinto do futuro, né? Então é por isso que Kardec vai trabalhar todo o sistema sobre o futuro e o nada. Então ele acha que vale a pena pensar sobre isso, né? Senão ele não teria escrito o livro. No capítulo 2, a preocupação com a morte, eu vou falar poucas coisas, tá, gente? É uma pincelada. O livro é grande. A questão nosso objetivo é justamente motivá-los a ler. Porque a gente apresenta, a pessoa fica sabendo, então é isso que tem no livro. Eu vou lá e vou ler, vou estudar, vou fazer um grupo de estudos a respeito do livro. Tá bem? Depois, se tiver um tempinho no final, a gente responde algumas perguntas. Então Kardec vai falar sobre a preocupação com a morte, né? Ou seja, por que nós nos preocupamos tanto com a morte? Às vezes as pessoas nem gostam de falar, né? Tem medo de falar sobre a morte. Ai, que assunto ruim, né? Aí tem aqueles mal-agouros, né? Se passa um pássaro. Lá em casa era um coqueiro que tinha lá na porta de casa, e o bendito do coqueiro não podia passar da comida da casa, senão alguém ia morrer, né? Então a gente sempre tem esse sistema de que a morte é tenebrosa, a apreensão, a preocupação, o medo com o que vai acontecer. É engraçado, né? Porque a gente não tem medo de viver. A vida que é tão inconstante, que é tão incerta, que é tão insegura, a gente quer mais é viver, né? Se acontecer alguma coisa errada, pelo menos eu estou vivo, né? E a morte, que é algo que é certo, que nós temos essa certeza que vai acontecer, que nós deveríamos nos preocupar, ou seja, nós deveríamos nos preparar para ela, conforme um livro de Herculano Pires, Educação para a Morte. Nós devemos nos educar para esse momento. Muitas vezes nós preferimos não comentar sobre o assunto. Então Kardec vai trabalhar sobre isso, né? A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. É o desconhecido. É porque nós não temos noções sobre o que acontece depois
e preferimos talvez nem pensar a respeito, que nós nos preocupamos, que é por isso que quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo. Quanto mais nós valorizamos essa carne, que é fraca, que sofre, que é inconstante, que é impermanente, mais nós nos agarramos a ela e mais nós nos preocupamos em perdê-la. E por isso, o medo com a morte. E depois nós vamos ver que não é simplesmente o medo com o que vai acontecer, mas como eu vou passar por esse processo da morte. Se ele vai ser calmo, se ele vai ser tranquilo, se ele vai ser penoso. E os espíritas especialmente se preocupam com esse aspecto, né? Tudo bem. Então, o próximo capítulo, sobre o céu, né? Que vai ser a primeira questão que Kardec vai comparar, e aí especialmente com a doutrina católica, né? Ele cita muito a igreja nesse sentido, não porque ele está querendo combater a igreja, não é nada disso, mas é que era o pensamento mais vigente naquela época, era aquela que dominava mais a filosofia cristã, a qual se propunha também a doutrina espírita a trazer nova luz. O céu, só para a gente comentar um pouco a respeito, ele é, na doutrina católica, no pensamento da igreja daquela época, pelo menos, um lugar material mesmo, onde os seres se materializarão, viverão ali após um juízo final, né? Como todos nós conhecemos. Após a morte, estaremos ali guardadinhos, no repouso, descansando, ou sei lá, fazendo alguma coisa nesse sentido, até o dia que o Senhor, em sua glória, voltará com seus anjos, com seus arcanjos e tudo mais, para julgar os vivos e os mortos. Aquele que passou por um bom julgamento, fez palestra no centro espírita e aturou a palestra, né? Aquele que fez bem o seu papel, ele vai para o céu. O que não fez bem o seu papel, ele vai para o inferno. Então é um lugar físico, onde as pessoas materialmente residem e vivem ali a eterna glória daquele seu passado, né? O problema justamente é onde é que está esse lugar físico, né? E Kardec vem trazer toda a comparação da ciência da época, e hoje, se nós formos observar isso então, muito mais ampliado, né? Todo o pensamento sobre o universo, sobre o cosmos, se ele é físico, tem que ser localizado em algum lugar. Então o céu acaba assumindo, pelo seu aspecto filosófico de ser algo melhor, a abóbada, né? Quer falar subir aos céus, né? E esquece que o planeta é redondo, e se é redondo não tem esquerda, direita, acima e abaixo. A gente pode descer aos céus também, que está indo para o céu, né? Os japoneses que estão ao contrário nosso, por exemplo, né? Então o céu acabou assumindo esse aspecto. E como era uma doutrina muito dogmática, ou seja, sem muitas explicações positivistas, Kardec era um cientista, um pedagogo positivista, precisaria comprovar, explicar por termos e termos racionais onde era isso. Ele veio contestar. E a doutrina espírita vai esclarecer como nós, a partir desse momento, podemos entender o que significa esse aspecto, o céu. Os espíritos, então, são criados simples e ignorantes. Ele reafirma isso, o que na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos já tinham respondido a ele. Quando Kardec pergunta se os espíritos são criados uns bons e outros maus, e responde os espíritos que são todos criados simples e ignorantes, mas porém voltados à perfeição, né? Então os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. E essa frase é interessante, porque a felicidade está na razão do progresso realizado. Mas se a felicidade está na razão do progresso realizado, aquele que progrediu um pouco, ele é um pouco feliz. Aquele que progrediu um pouco mais, ele é um pouco mais feliz. Aquele que progrediu muito, ele é muito feliz. E aquele que progrediu o máximo, ele é completamente feliz. E no sistema do céu, todos são nivelados. Se nós vamos ao juízo final e ganhamos a glória dos céus, eu posso ter sido uma pessoa que atingiu um pequeno progresso. Fiz aqui uma palestra, distribuí uma cesta básica, xinguei a minha família, mas amava alguns, outros não, mas fiz algumas coisas boas. E eu estou no mesmo nível de um ser um pouco mais elevado, como a Madre Teresa de Calcutá, se quisermos citar um exemplo, né? E nós vamos todos ser nivelados no dia desse juízo e vamos todos ganhar o céu.
o que Kardec vai colocar então como algo injusto. Porque não pode haver justiça nisso. Aquele que se esforçou, que não pôde ter família, que trabalhou o tempo inteiro em prol do seu crescimento, em prol do crescimento da humanidade, vai ser nivelado com aquele outro que fez algumas coisas ruins, mas que fez coisas boas e ganhou então o céu. Kardec vem colocar claramente que a felicidade está na razão do progresso realizado. Seria impossível nivelarmos todas as pessoas pelo bem que elas fizeram, ou pelo menos seria injusto reunir todos aqueles que se esforçaram mais e aqueles que se esforçaram menos. Como também seria injusto colocar aqueles que se esforçaram menos no inferno e condená-los à mesma pena eterna do criminoso completo. Porque aquele que foi criminoso por vontade, que fez todos os tipos de mal possível, ele não pode ser nivelado conosco, que fizemos o bem de alguma forma, mas não conseguimos fazer todo o bem possível. Então, tanto a doutrina do céu quanto a doutrina do inferno, onde ela nivela por baixo ou por cima, é 8 ou 80, não tem os mais ou menos bons, ou você é bom ou você é mau completamente. Ela acaba não tendo sentido, lógica funcional, segundo o pensamento da doutrina espírita. E aí, aqui deve ter desconfigurado por causa do computador, o progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Eles são, portanto, os artífices da sua situação, feliz ou infeliz, Então não vai ser um juízo final que vai nos declarar aptos ou não aptos a pertencermos ao céu ou a pertencermos ao inferno. Será a razão do nosso progresso, que é o resultado do nosso próprio trabalho, que vai garantir, porque nós somos, portanto, artífices da nossa situação, feliz ou infeliz. A cada um segundo as suas obras, nós vamos ver. E aí, o inferno, a mesma coisa, eu já comentei um pouco, nós não vamos aqui nos ater muito ao comentário, porque as pessoas adoram falar sobre o inferno, Depois vocês leem lá, tá bastante coisa. Onde Kardec vai falar sobre a intuição das penas futuras, o inferno cristão copiado do inferno pagão, um quadro sobre o inferno pagão, que é os limbos, e um quadro sobre o inferno cristão, onde ele vai trazer que o inferno católico, então aqui colocado cristão, porque é do catolicismo mesmo, da igreja, que era conhecido naquela época, gente? Era detentora, era a que dividia o conhecimento conosco. Não existia espíritas até aquela época, Até 1857 não existia. Kardec, se tinha alguma religião, era católico, A partir do momento, então, que ele passa a codificar a doutrina espírita, é por isso que ele faz a comparação com a doutrina que existia, a doutrina da Igreja Católica. Muito bem, ele vai colocar que esse inferno cristão, ele é copiado do inferno pagão. O que é inferno pagão? Da mitologia grega, Assim como nós temos o Passou, Vicente, eu estou danado com esse negócio. Vou botar um pouquinho. Assim como nós temos o inferno e o Satanás, que é o líder, o chefe desse inferno, lá na mitologia grega havia o Tártaro e Plutão, que era o chefe desse ambiente. Assim como havia o céu, havia o Monte Elísio, Havia os seres gloriosos, os seres felizes. Com uma diferença muito interessante que Kardec faz, que o inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão. É muito mais doloroso, é muito mais sofrido. Porque na mitologia grega, Plutão não fica correndo atrás dos homens para angariar clientes. Ele não faz isso. Ele simplesmente cumpre o seu papel de penalizar aqueles que cometeram o erro. Enquanto no inferno cristão, Satanás, ele vive também na terra, e aí tentando, através dos seus sortilégios, levar algumas pessoas para o inferno, A gente vê isso aí nesses filmes, até hoje mostram isso, O advogado do diabo, o diabo agora tem até advogado, Então, nessa situação, o inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão, Então lá ele traz um quadro sobre o que a doutrina cristã naquela época pensava a respeito. Vai ver então no capítulo 4 sobre essa situação, Mas aí Kardec pergunta se esses lugares não existem nessas situações, porque para a razão isso seria ilógico, como é que os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase se elas não existiam?
Porque toda aquela doutrina era baseada em visões dos santos, que hoje nós consideramos santos, né? Se você for pegar os livros da história dos santos, como por exemplo a Irmã Teresa, né? A Santa Teresa de Ávila, você vai ver que ela é uma daquelas que coloca a situação em êxtase. Ela via o inferno, que era uma parede onde ela ficava enclausurada se ela não fizesse aquilo que está determinado para ela fazer. Então, nessa situação, todo o inferno foi pintado tanto pelos poetas pagãos quanto pelos poetas cristãos, que viam no estado de êxtase essas situações. Mas se elas não existem, como é que era possível ver, criá-las em suas mentes? E Kardec vai, há muitos anos, há quase um século antes, trazer a teoria do condicionalismo, que foi tratado depois por Charles Richer, sobre o tratado de metapsíquica, né? Que é aquilo que nós pensamos, nós acabamos nos condicionando a essa situação, os nossos medos, os nossos receios. Tanto que Dona Joana de Ângeles vai parafrasear aquilo: dize-me com quem tu andas, que dir-te-ei quem és, dizendo: dize-me o que sonhas, que dir-te-ei quem és. Porque os nossos sonhos, mais até do que vivências que nós temos em momentos de desdobramento, são vislumbres daquilo que nós gostaríamos de fazer e não temos a coragem, né? Nosso superego está ali rejeitando. Então, como nós não temos a coragem, os modelos sociais nos impedem de realizar aquilo que nós pensamos, nós acabamos sonhando, né? E aí temos sonhos maravilhosos, né? Porque nós até gostamos, se tudo der certo. A mesma situação aqui. As ideias de que a mente se nutre são conservadas no correspondente perispiritual ao cérebro e se reproduzem e amplificam como numa miragem, compondo esses conjuntos estranhos. Não era um lugar que existia, era aquilo que trazia através do pensamento, como um medo, como uma doutrinação, como um condicionamento filosófico até dessas pessoas, e que acabavam numa situação de êxtase ou num sonho, num desdobramento, vendo esses lugares, imaginando que eles existiam e trazendo a doutrina desse céu, desse inferno, né? E depois é claro que nós vamos ter os conhecimentos trazidos por André Luiz das cidades estranhas, né? Que acaba que no mundo espiritual, pelo próprio condicionamento daquilo que as pessoas trazem em suas mentes, esses lugares são criados pela força mental, e os seres, mesmo não havendo os seres demoníacos por natureza, se apresentam assim, mas por vontade própria e não por ação de doutrina. Muito bem. E aí vai ter o purgatório, né? Que é o meio caminho, que não tinha até a situação anterior à doutrina espírita, mas que a partir do ano 563 foi criado pelo catolicismo essa situação do purgatório, porque queria-se uma forma das pessoas purgarem os seus defeitos, né? Seus problemas mesmo. Eu ia usar a palavra pecado, mas é melhor não usá-la para não sermos confundidos. É pois nas encarnações sucessivas, Kardec vai explicar, que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, ou seja, que ela se purga numa palavra. Kardec vai falar que o purgatório existe, que o purgatório existe aqui e agora. Nós estamos exatamente purgando os nossos problemas através das encarnações sucessivas, as nossas dívidas, nós estamos expiando-as, e através dessas encarnações nós vamos nos libertar pouco a pouco das nossas imperfeições. O problema do pensamento do purgatório até aquela época é que não era a própria pessoa quem se libertava, era através do pagamento de indulgências, era através de orações que a pessoa acabava ganhando o inferno. Então, pobre coitados que eram miseráveis, né? Porque as pessoas estavam lá no purgatório esperando que alguém pagasse um lugarzinho no céu para elas, então elas não conseguiam se purgar. E obviamente a nossa razão não pode aceitar algo desse nível, porque se nós merecemos melhorarmos, ou se nós merecemos continuarmos sofrendo as consequências dos nossos próprios delitos, isso tem que ser por minha própria causa, e não porque o outro está orando por mim ou porque o outro está pagando uma determinada indulgência. Obviamente, Kardec vai colocar o benefício da oração para os espíritos endurecidos. Tem lá no Evangelho, no último capítulo do Evangelho, né? Mas a situação aqui é diferente.
O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um destes purgatórios, onde nós estamos aqui tentando provar e expiar as nossas dívidas, provando que nós somos capazes de alcançar um lugarzinho um pouco melhor. No capítulo 6, aí nós vamos evitar de comentar, porque o nosso tempo é escasso, né? Sobre a doutrina das penas futuras. Kardec faz um intenso levantamento a respeito disso, que se pensava na época sobre as penas futuras, e o mais importante